metade da década de 70 trouxe vários esportivos para o mercado brasileiro. O Passat TS é um dos mais famosos e um dos mais divertidos também. A Chevrolet deu uma resposta, não exatamente à altura, mas lançou o GP. Sigla que significa Grand Prix. Ele era mais um esportivado do que um esportivo, mas mesmo assim fazia o pessoal sonhar alto também. Saudações pessoal, muito bem, hoje é dia de falar de Chevette GP. Olha só que legal, né? A gente falou de um GP2 há algum tempo, em breve vai ter uma matéria tripla reunindo esses carros, mas o GP foi o primeiro. Ele acaba sendo mais raro, né? Porque ele saiu em 76, 77, passou por algumas modificações e veio daí, foi chamado de GP2. Depois você vai ter uma outra versão também para fechar a história dessa série. Mas o GP é legal porque ele foi o primeiro. Inclusive tem uma história curiosa, a gente vai falar dirigindo, os pilotos de Fórmula 1 que dirigiram esses carros, né? A Chevrolet emprestou para cada piloto no GP do Brasil para ficar com o carro uma semana, enfim, coisas de outra época, né? Mas é legal essa história também. E ele tinha um visual muito interessante e chamava atenção por algumas características que a gente vai conferir agora. Acho que a primeira delas, bom, conjunto de cores, mas a gente sabe que na década de 70 as cores eram muito legais, os carros, o Chevette tinha várias tonalidades, até o rosa pantera, que é uma cor diferente, mas aqui na frente, olha só, faróis auxiliares e Sierra, os clássicos faróis auxiliares. Além disso, a gente tem também esse conjunto de faixas, né? Essa faixa que percorre toda a carroceria, embaixo também, com destaque aqui para o GP. Nessa parte visual também vale salientar esse jogo de rodas. Esse carro está usando pneus campeão supremo, mas esse jogo de rodas é o jogo de rodas do GP. Depois do GP2 tinha um jogo de rodas que é até mais bonito, que era o do Chevette convencional, mas esse aqui é um jogo de rodas básico também, mas com esse sobrearo. Eles usavam também aquele pneu com as letras brancas, que dava um charme especial. Até para fechar essa parte estética, uma coisa que eu sempre gostei nesse carro, o retrovisor, né? Tem um estilo bem bacana. Uma das coisas interessantes é a cor, vocês sabem, eu já falei em matéria, minha mãe teve um GP2 77 amarelo, a tonalidade acho que até era um pouco diferente de amarelo, mas enfim, um carro que lembra também. E aqui na traseira, esse detalhe do Chevette, né, que eu acho legal, que o Chevette é um carro que foi lançado antes aqui do que na Europa, e lá ele foi um Opel Kadett, claro, mas essa versão, essa geração lá na Europa foi lançada antes aqui no Brasil. Olha só que interessante o detalhe, o nome da concessionária, essas coisas que enriquecem a história dos clássicos. Aqui também, outra coisa que eu acho muito interessante na época, esse banco. Eu já comentei em outras matérias, né, esse banco inteiriço, dá uma ideia de conforto, até um toque esportivo que fica legal. Ergonomia, meus amigos, do Chevette, ela é muito boa. É um carro que trazia uma configuração interessantíssima, né, com motor dianteiro 4 cilindros e tração traseira, uma das exceções do mercado nacional. Olha só, painel simples, mas esse volante de 3 raios fazendo alusão aqui ao automobilismo, a bandeirada, realmente excepcional. Outra coisa legal desse carro, olha só, rádio original Chevette, um charme próprio. Ele ainda não tinha aqui os relógios extras, que sem dúvida esses relógios dão um charme todo especial. É que o câmbio, a alavanca de câmbio também passa o cardan, né, aqui embaixo, muito bem posicionada. E por fim aqui o cofre do motor, olha só, tudo muito brilhante, né? Muito bonito. Esse carro está realmente muito bem conservado. Esse motor de 1,4 litro, que foi desenvolvido pela Chevrolet aqui no Brasil para equipar o Chevette, era um motor novo na época, mas na versão GP ele não trazia grandes diferenciais, dava uns 3 ou 4 cavalos, uma diferença na taxa de compressão apenas, mas o motor por si só já é uma coisa bem legal. Uma coisa legal do Chevette, que é interessante, é que ele não tinha quebra-vento, né? É uma coisa que hoje em dia a gente olha e muitas vezes passa até batido, né? Porque, pô, não tem quebra-vento? Pô, normal, né? Normal não ter quebra-vento. Mas na década de 70, o carro não ter quebra-vento realmente era algo bem diferente. Muito bem, meus amigos, Chevette Grand Prix. É legal porque a gente andou no GP2 e eu estava procurando um GP há algum tempo, porque afinal
é o precursor, né? Foi o primeiro modelo esportivado nesse caso, né? Não era o esportivo, pelo contrário do Passat TS, por exemplo, ele não trazia, né, um carburador de corpo duplo, enfim, aquela coisa toda. A Chevrolet poderia ter trabalhado até um pouco melhor, como aliás fez com o Opala SS4, né? Que ele é um carro que ele tem uns cavalos preciosos a mais em relação ao 4 cilindros convencional. Mas uma coisa muito bacana do Chevettes realmente diz respeito à dirigibilidade. Eles são carros que têm uma dirigibilidade muito interessante por conta da ergonomia, como eu citei há pouco, né? Então a gente tem aqui o câmbio numa posição mais elevada, lembra muito, com algumas proporções, claro, em relação à potência, mas as Alfas, né? O Sandy Alfa Romeo, você encontra esses elementos, justamente, né? Câmbio mais alto, a tração traseira, um carro compacto, é muito legal isso. A gente tinha comentado do campeão supremo, sem dúvida, né? Os pneus são mais antigos, então a gente tem ele dá uma passarinhada, mas o carro em si, a mecânica dele tá muito legal, tá bom de andar. E outra questão curiosa também do Chevette GP é que ele trazia, por conta só da diferença da taxa de compressão, algo em torno de 5 cavalos a mais somente em relação ao Chevette convencional, né? Ou seja, a Chevrolet, como eu falei, podia ter trabalhado, podia ter feito algo interessante em relação à potência e em relação a esse diferencial esportivo do carro. Eu acho que sim, daí ele seria um carro aí com uma pegada um pouquinho mais esportiva para o padrão da época, né? De qualquer forma, eu acho que a história é legal porque ele é um carro que traz características interessantes, né? E se for pensar, o diferencial dele estético e tudo mais chamava atenção. É o que as marcas fazem hoje em dia. Eu não lembro qual canal que citou, né? Falava o Onix RS da década de 70. Exatamente. A gente testou o Onix RS recentemente na garagem e o Chevette GP basicamente é isso, né? Ele é um esportivado, um carro com uma aparência esportiva, mas que, digamos, atendia ao desejo de uma parte dos consumidores que queria ter apenas um carrinho descolado, tal, e sem um desempenho realmente diferenciado. Uma das coisas mais legais é o contexto no qual o GP surgiu, né? Ele surgiu justamente pensando no GP Brasil, tanto que tem um adesivo ali atrás que é alusivo justamente ao carro do GP Brasil. E aí isso que eu ia comentar, a marca na época emprestou para cada piloto de Fórmula 1 um deles para ficar uma semana. Como eu falei, hoje em dia é inimaginável um negócio desse, porque a gente pode pensar, os caras têm patrocinadores, tem um monte, estão presos comercialmente com várias marcas, né? Assim como, né, no lançamento do Cosworth, né, os pilotos de Fórmula 1 foram naquela corrida do GP de Nürburgring, né, para inaugurar o circuito novo, o moderno, né, da Fórmula 1. Hoje em dia é impossível, né, um piloto de McLaren, de Red Bull correr de Mercedes. Mas na época, mesma coisa, né? Os pilotos, cada um com o Chevette GP, andando de São Paulo, teve piloto que capotou o carro. Tem muitas histórias aí, como diz o Badolato, pitorescas com o Chevette GP que o pessoal aprontou, né, no GP Brasil. E eu imagino mesmo, porque você imagina os caras com carro, logicamente não esportivo, mas pô, faz o que quiser aí com o carro. Você imagina as maluquices que foram feitas, né? Mas, né, é legal o contexto da época e essa ideia, né, de cada piloto ter recebido um para andar. Cara, sensacional. E por conta dessas coisas, a produção do GP, ele é até chamado muitas vezes de GP1, mas na verdade é tipo o Puma GTB. Você tem o Puma GTB e o GTB Série 2, né? Aqui também é a mesma coisa, nós temos o Chevette GP e o Chevette GP2, né, que veio em 77.
Aliás, lembrando de uma história interessante, minha mãe teve um em 77, um Chevette GP2, e então para mim é uma alegria andar no Chevette amarelo. Eu já encontrei um GP2 amarelo que a gente vai gravar no interior de São Paulo, mas sem dúvida que esse aqui também já fica legal, né, para contar a história, né, e eventualmente ter lembranças de infância. É um carro que eu não lembro de ter andado, mas logicamente andei também, né, quando pequeno nele, juntamente com o Dodge. E a dirigibilidade do Chevette é muito legal, por isso que os caras colocam motores mais potentes, até mesmo os 2.5 da Chevrolet, o 151, e fica fantástico, né? Porque o carro tem uma dirigibilidade muito boa. Aí você coloca um motor maior, mais potência, cara, sensacional. Enfim, muito legal, realmente divertidíssimo de andar, pela história, pelo contexto. E, cara, andar de Chevette é sempre interessante. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Aqui já está pulando mais. E nos falamos. Tchau.